Mas nós vamos conversar agora com Nigel Castelo Branco, que é farmacêutico, e ele vai falar sobre antibiótico. Mas a gente vai acabar fazendo um apanhado de tudo, porque a gente já chama logo a atenção da dona de casa, da pessoa que está aí acompanhando o nosso programa. Porque qual é a nossa preocupação hoje? É que você tenha remédios de fato em casa necessários e que você, ao levar os remédios prescritos realmente por um profissional, que você faça o tratamento adequado do começo até o fim, para que você não fique guardando remédio dentro de casa e doença também. Então, hoje a gente convidou ele para conversar com a gente e falar sobre essa questão da importância do uso racional, não é verdade? Verdade. Seja bem-vindo ao nosso programa. Satisfação. Satisfação muito obrigado. é nossa. Bom dia aos espectadores. Muito bom trazê-lo aqui para a gente falar sobre esse assunto, porque a gente quase não vê esse assunto ser abordado nas TVs e a gente precisa alertar a população sobre isso. Nunca se viu tantos remédios na casa da população e tanta gente reclamando de saúde, problema de saúde. O remédio, cada dia que passa, está mais na casa do consumidor final, mas parece que ele não está usando direito esses remédios, né? Com certeza. Vanusa, você foi muito feliz em falar o nome uso racional. O que é uso racional? É a menor dose para o tratamento todo na frequência correta, que é a posologia. Então, isso é uso racional. Porque o uso irracional, ele leva a duas consequências. Ou não resolve o problema, ou você gasta dinheiro à toa. E isso é verdade. E que não é barato. Não é barato. Não é barato. E muitas vezes você encontra dificuldade até de encontrar, às vezes, alguns remédios nas farmácias. De repente, você comprou um remédio, você se viu com a situação resolvida, porque a gente sabe que alguns antibióticos de imediato eles já funcionam. Sim. E infelizmente a população tem um costume erradíssimo. Melhorei uma dorzinha, aí alguém abre a boca e diz: olha, não é bom tomar remédio durante muito tempo. Mas se foi prescrito pelo profissional e ele tem a certeza que você tem que tomar, digamos, 5 dias, 10 dias, 15, tem que ser contínuo. Se ele está passando essa prescrição para você, ele sabe mais do que você. Você procurou um médico. Ele viu qual é o seu problema. Mas parece que tem mais médico em casa do que nos consultórios. Isso. Vanusa, o que eu observo muito, né, em consultório clínica, farmácia, né, consultório que eu atendo, é a confusão entre anti-inflamatório e antibiótico. Vamos falar dessa história, né? Quem está em casa agora quer saber. Então, assim, como você bem disse, o antibiótico, a partir do 2º e 3º dia, começa a dar resultado, porque ele mata a bactéria. E aí os sintomas vão aliviando. O anti-inflamatório também, dentro de 2 dias, 3, já começa a fazer seu efeito. Então, eu já vi na prática clínica confundir, eu achei que era um anti-inflamatório. Não, antibiótico eu uso 3 dias porque eu já melhorei. Quando você toma um antibiótico por 3 dias, você está dando ração para a bactéria. Como assim? Porque você mata as fracas. Você mata as fracas. E as fortes estão ali se defendendo. Com 3 dias que você melhorou, que você tira o antibiótico, as fortes vão crescer e aí você vai precisar ou repetir o tratamento, ou aumentar o número de dias do tratamento, ou mudar o antibiótico. Pronto, você falou sobre um assunto importante, que é a mudança do antibiótico. O que precisa ser falado, o que precisa ser alertado para a população que está assistindo o nosso programa? Às vezes a pessoa diz assim: eu tive o mesmo problema, aquele remédio não funcionou para mim, não deu certo para mim. Já se sabe mais ou menos que a pessoa não fez o uso da medicação de forma correta, né? Com certeza. Vou dar um exemplo bem prático, né? Tem uma infecção bacteriana de garganta causada por uma bactéria Streptococcus, né? Bem comum. 80% da população responde a uma penicilina chamada benzetacil, que muita gente tem medo por causa da injeção, né? Da agulha. Sim. Como tem esse desconforto da dor, o próximo antibiótico seria a amoxicilina. Mas aí a amoxicilina não dá resultado. E aí você conversa com o paciente: não, eu já tomei cefalexina, azitromicina, antibióticos com outro nível, né? Então você percebe que até ciprofloxacino, que seria para uma outra situação mais
agravante, né? Mas o fato do uso fica correto... retardando algo que, na verdade, era para estar resolvido. Sim, sim. E a gente precisa alertar as pessoas sobre o uso dos remédios e a forma correta de se usar os remédios. Você falou que existe o anti-inflamatório e o antibiótico. Qual é a diferença dos dois? O anti-inflamatório, você falou que ele pode ser algo mais prolongado. Como é que funciona? O anti-inflamatório ele vai atuar em enzimas. Certo. Enzimas que produzem substâncias que causam edema, dor, calor, vermelhidão. Certo. O antibiótico ele vai ou retardar o crescimento da bactéria, que a gente chama de bacteriostático, ou ele vai matar a bactéria. Ele elimina, né? Isso, ele mata. Desde que o uso seja correto. Correto. Aí o que me fez querer trazê-lo para cá para a gente falar sobre questão do uso de medicamentos? Às vezes você usa um antibiótico, às vezes você não usa um antibiótico, você usa um outro tipo de remédio. Pode acontecer de eu estar usando um remédio e daí então, se eu também não usar esse remédio de forma correta, eu ter que ir para um antibiótico? Com certeza. Né? Se houver uma porta de entrada para uma bactéria, se você tiver fragilizado, né? Observe bem que você está com uma virose, resfriado, e um resfriado virou uma infecção bacteriana. É porque seu sistema imunológico não resolveu, é aquela gripe mal curada, né? Você ficou fragilizado, não tomou suas vitaminas, não se protegeu do frio, da chuva, tomou lá os seus antitérmicos, não resolveu, sistema imunológico abriu uma porta, uma bactéria, aí entra o antibiótico. Isso é um caso que é relativamente comum, principalmente no período chuvoso. Agora eu quero que você fale a respeito de como verdadeiramente tomar um antibiótico para que ele venha realmente funcionar, para que ele venha dar o resultado esperado para quem está assistindo o nosso programa. Pronto. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que até hoje, mesmo com a informação dos especialistas indicando o médico X para o paciente como ele tem que tomar o remédio, a população muitas vezes se deixa levar pelas conversas dos outros. Então eu queria que você explicasse para quem está em casa como se deve realmente tomar um antibiótico e quando ele funciona bem e quando ele não funciona. Quando ele pode criar força para se fortalecer, mesmo que a pessoa faça o tratamento por inteiro, porque não tomou da forma correta. É interessante essa pergunta aí. Então, assim, cada bactéria, ela causa uma infecção que tem características, a gente chama de sinais e sintomas, né? Então, a gente tem bactérias que na clínica, no consultório, o médico prescritor, ele pode identificar. Mas se for uma infecção mais grave, ele pode fazer a cultura da bactéria. O que é a cultura? É a coleta da lesão, da orofaringe, aonde está a lesão, fazer a cultura, urocultura, né, na urina, bactéria na urina, se ele suspeitar, e entrar com o antibiótico correto. Entrando com o antibiótico correto, ele entra com a dose correta, frequência, que a gente chama de posologia, e o tempo correto. Por que é tão importante tomar o antibiótico no horário certo? Talvez você já tenha ouvido falar nisso. Pulei uma dose, esqueci uma dose. Se está de 8 em 8 horas, é porque foi calculado que a dose mínima que tem que correr no seu sangue para matar aquele antibiótico é necessário você tomar de 8 em 8 horas. A partir do momento que você pula doses, esquece um dia, a concentração de antibiótico no sangue diminui a tal ponto que não vai servir para lutar com a bactéria, e sim eliminar as fracas e deixar as fortes. Então, depende da sintomatologia, do tipo de bactéria e o histórico do paciente, se ele não fez uso incorreto, porque, por exemplo, como eu falei agora há pouco, uma amoxicilina com ácido clavulânico pode resolver uma infecção na garganta, mas de tanto ele tomar em casa, por conta própria, passou uma vez, não resolveu, aí vai ter que ir para a cefalexina, azitromicina, ciprofloxacina e outros antibióticos de geração que a gente chama no dia a dia de mais forte, né? Então, é isso.
Como a gente pode chamar a atenção dessa pessoa que fez o uso desses medicamentos? Se caso ela tenha passado da hora ou se ela tenha passado o dia, existem algumas informações de pessoas que dizem assim, não, mas o importante é que você continue tomando, não deixe de tomar. Mas se ela passou 12 horas, era para tomar de 12 em 12 horas e ela passou mais de um dia sem tomar, é importante que ela retorne essa informação para quem prescreveu? Ótimo. Se você está em casa, né, a recomendação, Vanusa, é de que pelo menos, se você esqueceu e está próximo do horário, tipo, é para você tomar às 14 horas, deu 15 horas, tome. Agora, acima de 2 horas, você tem que aguardar o próximo horário correto para tomar o antibiótico. Se está dentro das 2 horas, eu recomendo até uma hora e meia no máximo, você toma. Passou das 2 horas, aguarde o outro horário e seja disciplinado para tomar de 8 em 8, de 12 em 12. Tá? Vamos chamar a atenção com a validade desses remédios. Como a pessoa tem que ficar atenta, principalmente aos antibióticos? Validade. Então, ao adquirir, você tem todo o direito, como consumidor e como usuário, né, do sistema público, verificar a validade que vem no rótulo, né? É um medicamento cuja caixa ela é uma taxa vermelha e você tomar dentro da validade. Então, no ato da aquisição, o que é que acontece bastante, Vanusa? É que o antibiótico é prescrito com 28 comprimidos e a caixa vem com 30, então sobra 2, né? Então, não tome os 2. Mas isso é um assunto que está sendo discutido e vem sendo discutido sobre a questão de fracionamento na embalagem do antibiótico. Né? Uma outra solução para que não haja essa sobra de comprimidos é manipular o medicamento. E aí vai 28 comprimidos. Isso está em discussão na Anvisa, né? Já tem uma lista de medicamentos que muitas pessoas dizem, eu não tomo tudo isso que eu vou comprar. Na Anvisa tem uma lista de medicamentos que já podem ser fracionados, né? Mas ainda se discute para que mais medicamentos sejam fracionados, para que eles não sobrem e aí você tome, está lá guardado na gavetinha, sentiu a dor, tomou o antibiótico, você não enxerga a validade e toma o medicamento vencido, achando que dá para aproveitar o antibiótico e na verdade não é isso. Muito bom. Você ainda como farmacêutico, mesmo que a gente esteja falando de antibiótico, eu não posso perder essa oportunidade que você está aqui de ainda falar sobre remédios. Quando um remédio muda a embalagem, existe alguma diferença de qualidade do produto? Se caso você, por exemplo, a minha embalagem é verde, de um determinado medicamento, eu vou ter que mudar, por exemplo, porque às vezes muda alguma coisa, pode mudar alguma composição, né? Não sei como falar. Por exemplo, um remédio X contém, digamos, o leite, o outro remédio Y não tem. A partir do momento que você passa a tomar um remédio e você passa, se passa outro remédio para você, você pode voltar a tomar aquele remédio ou não? Você vai trazer alguma diferença? Se na metade do tratamento você Sim. está com um tipo... Não encontra o remédio, por exemplo, E aquele aí? remédio, mas ambos, enfim, é para um tipo de tratamento, né? Sim, Pronto, mudança de pronto, laboratório pronto, vai entendi. influenciar ou só influencia quando muda alguma composição? Vanusa, nós temos os medicamentos que são os de referência, Sim. né? O que a gente chama de ético, que é aquele primeiro que surgiu, o genérico e o similar. Todos eles têm o mesmo princípio ativo, certo? O similar, o genérico e de referência passam pelos mesmos testes de quantidade que chega no sangue e eficácia, resultado. Com exceção de alguns similares que somente agora, né, saiu uma lei que se eles passarem pelo mesmo teste do de referência e o genérico, ele tem que ter uma letra E de equivalência. Se não tiver a letra E, porque ele não passou pelo teste de eficácia, mas passou pelo teste de quantidade que chega no sangue. Então, se você está tomando acabou, não tem, procure o medicamento com o mesmo princípio ativo e tome até o final. Nada de ficar Sem. E tomando só a metade e indo para outro medicamento. Não, é melhor finalizar o tratamento todo, completo. E tem que ter essa letrinha E, porque você sabe que Olha, ela... não é que tenha
ter, Sim. né? Porque tem dois tipos de similares. O que passou pelo teste de eficácia em ser humano, igual o genérico de referência. Sim, sim. Aí no similar ele vem com a letra E, que fez o teste. E tem um similar que não tem a obrigatoriedade de fazer o teste. Aí fica a critério do cliente. Muito Porque ele envolve questões de preço de mercado. Quando Agora, a gente- genérico e ético, iguais. Muito bom. Quando a gente fala de antibióticos, o que falar dos comprimidos e das pomadas? Pronto. Ótimo. Comprimidos. A validade, vamos supor, fechado, lacrado, é 2 anos. Né? Porque dentro da caixa secundária, que é aquela de papelão, tem um blister, né? Que protege o comprimido. Sim. Na pomada, a partir do momento que você abre a tampa, e xaropes, que é para criança, Xaropes. suspensão, a validade é 2 anos. A partir do momento que você abre a tampa da pomada, a validade cai aí em mais de 2/3. 3 meses, 2 meses. É verdade. É verdade. Então, assim, podemos chamar a atenção também da população relacionada à validade. Se aquela pomada, porque às vezes acontece alguma informação tipo assim, se ela chegou na validade dela, existe essa situação de você dizer, você tem até tantos meses que você pode tomar esse remédio. Ou isso também é perigoso? Se foi prescrita a pomada, que é um antibiótico, ou a suspensão xarope antibiótico, por 15 dias, terminou os 15 dias, recomendo não utilizar mais, principalmente na temperatura aqui de Teresina, porque ele já está aberto, está em contato com o ar. Oxigênio vai oxidar, temperatura, então é diferente. O comprimido ele ainda fica com blister, protegendo, se ele estiver no local bem protegido. Agora, pomada, líquido, que tem a tampa, abriu, entrou em contato com o ar, use só enquanto você está... foi prescrita a quantidade e descartar. Como nós devemos conservar esses remédios? Em que locais de fato? Local arejado que não tenha incidência da luz solar, né, do calor. Então, evite colocar em cozinha, evite colocar em banheiro devido à umidade, cozinha devido ao calor, né, que pode ter o fogão ali. Então, são 2 lugares não recomendados. Medicamentos que precisam de refrigeração, evite colocar na porta da geladeira, porque na porta é onde ela recebe o primeiro troca de calor. Quando você abre a porta da geladeira, já vem aquele vento quente. Então, no fundo da geladeira, naquela prateleira, o calor já chega com um pouco mais de dificuldade. Então, na porta, ela já tem uma variação maior de temperatura e aí pode desestabilizar a composição do antibiótico. Muito bom. E falando dos sprays? O que falar dos sprays? Os sprays também são líquidos, né? Já o contato com o ambiente é menor. Mas a recomendação que ainda digo é que seja semelhante ao da pomada e do xarope. Ele aguenta um pouco mais, pela proteção da embalagem, tá? Mas por ser líquido, ter esse pequeno contato e um cuidado. Quando você utiliza antibiótico, Vanusa, pomada, utilizar com algodão e passar na lesão. Porque se você passar o dedo, você está levando bactéria do dedo, sujeira, para a bisnaga da pomada. Então, um cotonete, alguma coisa. Aí você descarta o meio, a ferramenta que você utilizou para não contaminar a embalagem e a pomada que está toda dentro. Vamos falar de uma coisa que me chama bastante atenção também. Antibiótico com leite. Isso é mito ou é verdade? Com sucos? Depende. Regra geral, tomar com água. Regra geral. Tetraciclina e leite não combina. Certo. Porque o leite vai, a gente chama de quelar, se ligar a tetraciclina e sequestrar o antibiótico. Então deve evitar de fato, tomar com água. Tomar com água. Por quê? Leite é alimento, suco é alimento. Quando você toma o leite, suco, ou qualquer, diz assim, meu estômago não aguenta, eu vou comer aqui um lanche, forrar a barriga e tomar um antibiótico. Quando você lança o alimento no estômago, Vanusa, você está sinalizando, né, a insulina, e aí sinalizadores internos vão dizer assim, estômago, para de contrair, segura um pouco que chegou o alimento, a gente vai jogar ácido agora para esse alimento. E esse ácido é para destruir o alimento. Como o antibiótico está dentro com o alimento, ele vai ser destruído pelo ácido. Então a recomendação é que, regra geral, com água, porque a absorção não é no estômago, é no intestino. Então se o estômago trava porque tem alimento, ele vai travar o antibiótico. E ele precisa estar um pouco mais livre para chegar no intestino. Então, regra geral,
tomar com água. Tem gastrite, está causando desconforto, toma um antiácido ou 2 horas depois da alimentação. Muito bom. E você, para encerrar esse bate-papo da gente, eu queria muito que você falasse a respeito do que você há pouco tinha conversado, antes da gente iniciar a entrevista, sobre os cuidados que as pessoas devem ter de ter alguns remédios próximos uns dos outros. Pronto, a gente nos bastidores, falando em dor, né? Achei muito interessante. A dor, ela é muito limitante. Então, você de madrugada com dor, você pega assim um medicamento no escuro, às vezes você tem... sua colega tem gavetas, né? Então, no escuro, pega o medicamento e acaba tomando errado. Então, assim, eu já me deparei com situações reais onde pessoas confundiram o clonazepam, que é o Rivotril, com dipirona. Tomou 40 gotas de Rivotril achando que era 40 gotas de dipirona. Qual é a recomendação que eu dou? Que antibiótico, medicamentos de uso controlado, você deixa distante de você, para que seja um obstáculo você ter que caminhar e chegar até a esse tipo de medicamento. E aqueles que é analgésico, que você já sabe que tem algum problema que já foi inclusive diagnosticado, deixa próximo, para evitar essa troca, né? Porque a gente sabe que existem embalagens parecidas. Muito bom. Faltou alguma informação para levar? Sobre o descarte, né? Pronto, então, a gente comentou, descarte necessário. Então, assim, em 2020, né? A gente lançou aqui, eu e a Fundação Maria Carvalho Santos, na pessoa do Dr. Luiz Ayrton, a Farmácia da Maria, que é uma farmácia solidária, onde a gente tem o descarte e a entrega gratuita. E aí foi lançado a nível federal um cronograma para que em 5 anos o país comece a ver a logística a gente chama de logística reversa. É para onde ter o cidadão, aonde colocar o medicamento que não foi utilizado todo. Certo? Isso está em discussão. Sim. Vai começar pelas capitais, depois cidades que não são capitais, mas grandemente populosas, que vai envolver desde fabricante, distribuidor e drogaria. Então, a gente já encontra em Teresina algumas poucas drogarias que você pode fazer o descarte, né? Farmácia da Maria, por exemplo, algumas drogarias privadas também. Está nascendo e isso vai acontecer em breve. Quando isso acontecer, traga pra gente. Trago sim, pra gente levar certeza. Informação para quem está em casa. Eu quero agradecer pela sua presença, tá Obrigado. Bom? Foi muito bom você estar Satisfação. aqui. Quem quiser mais informações com você, tem o Instagram, como é que as pessoas fazem? Às vezes eu faço algumas postagens, enquetes, né, que eu vejo que tem muitas dúvidas, muito né? Bom. Então, @Naiguel Castelo Branco, né, Naiguel, esse é meu Instagram. E fique à vontade para tirar dúvidas também. Muito bom. E atendimento em consultório clínico também, como muito farmacêutico bom. clínico. Tá certo. A gente está muito feliz de ter trazido você para a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que mexe com a cabeça das pessoas. E tem muita gente que quando sai do consultório já não lembra mais nada. Não lembra nem como é que é para tomar o remédio direito, ou às vezes, mesmo olhando ali na receita, ainda se sente confundido. É fato. Acontece. Né? Muito diariamente, por nada. Obrigada, meu querido, muito bom. Gente, olha, como a gente quer cuidar de você, como nós queremos cuidar de você.